Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Eduardo Zandoná e eu ajudo contadores, assim como você, a começar o seu próprio escritório de contabilidade, faturando pelo menos acima de R$ 10.000 por mês. E hoje a gente está com um conteúdo, a gente está com o tema dessa live o nicho necessário qual é o nicho ideal que vai fazer você ter ali os seus primeiros R$ 10.000 de faturamento. É esse o nosso bate-papo que a gente vai ter com você hoje. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo mais uma vez, live de sexta-feira. Sexta-feira eu costumo dizer que é só os fortes, né, que estão aqui com a gente. Então, a gente espera que esse bate-papo, esse conteúdo aqui possa, de fato, agregar valor para cada uma dessas pessoas que está nos acompanhando aqui. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar batendo esse papo com você, né? E eu acho que enriquecendo e engrandecendo aqueles que estão iniciando o seu próprio negócio, né? Porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo. E hoje, um tema muito bacana, né? Que é o nicho de cliente que vai fazer, né, você chegar nos 10K de faturamento. Eu acho que... Qual o tipo de cliente, né? Muita gente tem essa pergunta, né? Muita gente tem essa dúvida, muita gente me pergunta isso. Não, e é o interessante que quando a gente começa, eu acho que é um dos nossos principais objetivos, né, que a gente, ou pelo menos que é o nosso principal sonho, que a gente fica, nossa, quando meu escritório tiver faturamento, assim, 10K, nossa, assim, as coisas vai ser diferentes, isso daqui vai acontecer isso, e aí a gente começa a idealizar isso daí, né? E eu acho que para a gente começar isso daí, Eduardo, você precisaria primeiro me esclarecer o que é nicho, o que você qualifica aí, o que você tem para nos falar sobre essa palavrinha, o que é nicho? Palavra que muitas vezes até desconhecida, né, para nós, contadores que estamos começando, para a gente, contador que está começando. Então, uma coisa que é muito falada para quem está começando um escritório, muita gente fala, qual o nicho de cliente, ou seja, qual o perfil de cliente que eu devo focar, que eu devo me especializar para iniciar, para começar o meu próprio escritório. Ou até mesmo essa questão de nicho, falando que até para as pessoas que já têm um escritório de contabilidade, eles falam, algumas pessoas falam isso, você deve especializar em um tipo de cliente, você deve especializar em um cliente específico, e quando vem nicho, muitos, quando nós vamos começar, eu gosto de comparar como se você fosse um médico fazer uma especialização. Nicho nada mais é você dizer para você mesmo, eu atendo um perfil de cliente específico. Só o que acontece quando algumas pessoas que já começaram, quando nós, né, eu, por exemplo, não atendo especificamente um nicho específico, que muita gente atrela somente o nicho? Somente a atividade. Não, eu nichar o meu escritório, eu fazer meu escritório atender um tipo só de cliente, eu nichar pela atividade. Por exemplo, eu só vou atender empresas de bares e restaurantes, por exemplo. Eu só vou atender empresas que são clínicas médicas. Só vou atender empresas que são construtoras, por exemplo. Então, basicamente, o nicho é você escolher um tipo de atividade que você quer somente atuar, que você quer atender os seus clientes. No meu ponto de vista, existem pontos positivos e existem pontos negativos quando você faz isso, relacionado a nicho de atividade, que daqui mais na frente eu vou dizer que nicho, você escolher um perfil de cliente não quer dizer simplesmente que você está atrelado à atividade especificamente. Quando você faz essa atrelação à atividade, vou dar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, na minha opinião. Por exemplo, eu conheci contadores que eram especializados, por exemplo, em construtoras, né? Eu conheci, aqui também se deve conhecer, aqui na nossa cidade. E o que acontece quando você está só numa atividade? O seu escritório atende só uma atividade. Você está muito vulnerável a uma crise que pode acontecer. E nós temos dois exemplos que aconteceu. A atividade de construção civil, alguns 2, 3 anos atrás, passou por dificuldade, né? Então, quando você escolhe focar o nicho somente pela atividade, você também tem que entender que você está suscetível, se aquele setor passar por alguma dificuldade financeira, imagine, todos os seus clientes vão estar em dificuldade financeira naquele exato momento.
Então, isso eu já vinha falando há algum tempo atrás. Olha, escolher nicho por atividade tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos. Então, o ponto negativo que eu acabei de falar é você está muito suscetível àquele tipo de cliente que você está atendendo. Ponto positivo, para nós que está de rotina prática, você vai ser muito mais especialista, né, naquele determinado segmento. Imagine, se a gente trabalhasse exclusivamente só para construtora. Nós precisaríamos focar em legislação só de construtora, parte de rotina só de construtora. Então, o ponto positivo é você se torna muito mais especialista naquele determinado ponto, mas você sempre tem que levar em consideração quando você vai nichar por atividade, né, por escolher uma atividade, é você saber que existem pontos positivos e pontos negativos para pôr na balança. E quando eu falava isso já algum tempo atrás, a gente já vinha falando isso com algumas pessoas que escolheram um nicho, né, especificamente por atividade. O que cada uma delas falaram? Ah, não, mas é muito específico. O que a gente está vendo hoje? Uma crise, né, causada pelo coronavírus, uma crise específica causada pelo coronavírus, que impactou diretamente qual segmento? Segmento de bares e restaurantes. Sei que você está me ouvindo, Vinícius. Estou. Perfeito. Aqui. Impactou diretamente a atividade de bares e restaurantes. Imagine se nós fosse nichado hoje, especificamente, somente atender bares e restaurantes, né? Tá vendo que o tamanho do risco que a gente assume, né? Que a gente entra no nosso escritório de contabilidade, não sei se você conseguiu pegar o meu final aí. Consegui. Tranquilo. Então, assim, nicho basicamente é isso, é você escolher um perfil de cliente específico na qual você vai especializar, na qual você vai atender especificamente, né? Então, nicho a gente pode se dizer que é a mesma coisa de segmentação? Segmentação é um perfil de mercado, né? Uma fatia de mercado que você vai atender especificamente ali. Tranquilo, eu tenho duas dúvidas em relação a isso. Primeiro, então eu iniciei meu próprio negócio e segmentei, né, ali o perfil de cliente que eu quero atender especificadamente, ou pelo menos que eu vou dar mais foco, mais ênfase ou algo nesse sentido. A minha pergunta e aí eu estou focando em bares e restaurantes e vou utilizar o mesmo exemplo seu, chegou uma construtora. Eu devo pegar, não devo pegar, mas lembrando que eu estou focando em bares e restaurantes. Então chegou ali um cliente que não é do mesmo segmento do qual eu tô focado para atender nesse início. Eu devo pegar mesmo assim? O que você diz em relação a isso? Eu acredito que vai depender muito do teu foco. Por exemplo, qual que é um tipo de... Tem muita gente quando fala nicho, né? Até fazer um adendo aqui, que, por exemplo, qual que é o que você pode pensar também? O que você tem que pensar quando você vai segmentar por nicho? Tem muita gente que vê o nicho somente como ponto positivo, né? Só, não, eu só vou atender bares e restaurantes, então vai ser muito melhor para mim, eu vou conseguir atender muito mais clientes. Uma das coisas que eu falo para as pessoas que estão escolhendo esse caminho você tem que verificar se na tua cidade ou na tua região tem uma grande quantidade de empresas também relacionadas a esse tipo. Porque, por exemplo, porque eu não nichei por atividade especificamente? Porque a nossa cidade acaba que ela é uma cidade não relativamente grande, é uma cidade relativamente pequena, então isso possa ser um empecilho, né? Um empecilho para você nichar por atividade. Como que você faz? O que você poderia fazer? Existem outros tipos. O que é, voltando na palavra nicho, o que é nicho? Segmentação. Então, não existe só segmentação especificamente de atividade. O que você pode segmentar, por exemplo? Você pode segmentar, eu só vou atender empresas do Simples Nacional, um exemplo hipotético. É um nicho? Claro que é, também é uma segmentação. Aí você tem uma fatia do bolo um pouco maior, uma fatia maior que você não vai chegar nessa pergunta que você acabou de dizer, eu só atendo construtora, chegou um bar e restaurante, eu só atendo bar e restaurante, chegou uma construtora. Por que eu acho, na minha opinião, para quem está começando, nichar por atividade não é bacana? Porque imagina, você tem dois clientes apenas, aí chegou um terceiro cliente, só porque não é do nicho que você escolheu, você não vai atender? Não, na minha opinião, para quem está começando, não faz muito sentido você nichar por atividade. Por quê?
vai restringir muito. Uma coisa é quando, por exemplo, eu já tenho a minha base de clientes, aí o que eu faço? Eu olho para a minha carteira de clientes e falo, nossa, eu tenho 70% são bares e restaurantes. De repente, aqui eu posso começar a fazer uma transição e trabalhar mais conteúdo para bares e restaurantes, mas eu vou continuar com a minha carteira anterior. Eu não conheço especificamente ninguém que tem um escritório, que começou um escritório, ou que tem seu escritório no começo, que faça essa segmentação, esse nicho por atividade, porque eu acho que isso inviabiliza. Não sei qual a tua opinião relacionada. Tu começou com algum nicho específico? Eu não sei. Tu começou com alguma coisa assim, não? Todos. Tudo, né? Tudo. Não, mas de fato a gente... até porque no caso seguinte, é aquele que a gente bateu aquele papo ontem, né? Quando a gente está iniciando um negócio, querendo ou não, grandes empresas não batem nossa porta, né? Porque talvez por falta de credibilidade, ou até porque eu acredito. Eu acho, sabe o que é? Eu acho que não, eu acho que também nem é o tempo, Vinícius. Porque imagine se, porque tu sabe que, por exemplo, vamos pensar assim, eu acho que quem está começando tem que muito entender a parada do tempo. Eu acho que não é o tempo. E sabe o que acontece? Você sabe que a gente tem, a gente ouve histórias, eu e você já ouvimos histórias de repente uma empresa grande te contrata no início, não é bom. Você sabe por que não é bom? Por quê? Você vai ficar refém daquele honorário, vai ser um honorário alto, mas aí, por exemplo, se o cara te ligar 10 horas da noite, você só tem aquele honorário, você vai ter que atender ele, porque você depende dele. E ele, e é engraçado, eu sempre falo isso, honorário alto não é sinal de honorário bom. Possa ser que ele seja um fator limitante do seu crescimento, porque você vai ficar tão focado naquele cliente, num cliente só, que você vai esquecer do resto, você vai esquecer do seu escritório, você vai esquecer dos outros clientes, você vai esquecer em procurar mais, porque vai se sentir satisfeito. Só que, se um dia esse cliente falar que ele vai sair do seu escritório foi construído um castelo de areia, né? Ele vai desmoronar. Então, eu acho assim, eu defendo muito que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Por exemplo, até um ano atrás, eu não atendia construtoras, porque eu ouvia muita gente falar que dava muito trabalho, tinha muita demissão, e eu não sentia confortável em atender. Então, eu recusei já antes de um ano atrás, já recusei construtoras entrar no nosso escritório. Por quê? Porque eu não me sentia preparado para aquela demanda específica, né? Eu acho que essa parada é muito de tempo, é time, né? A pessoa tem que entender isso. Se não está no momento, está no momento, espera. Então, no nosso caso, a gente começou com empresas do Simples. E aí, dentro do Simples, existiu até uma variação. Na realidade, iniciamos bem no começo, só pegamos prestação de serviço, e o tanto que hoje a gente atua mais na prestação de serviço até hoje, mas aí foi entrando o comércio e as coisas vão tomando uma proporção um pouco maior. Agora eu queria escutar de você, né? Como você iniciou isso daí? Você escolheu por nicho ou não? Você pegou tudo que apareceu na sua porta? E como que foi esse início aí? Antes eu vou fazer uma pergunta que eu também quero saber, que eu não sei. Essa eu não sei. Quando tu começou, por exemplo, por empresa prestadora de serviço, tem alguma coisa relativa porque era um pouco mais fácil, para a gente sabe que é mais fácil hoje, ou não? Foi por acaso? Não. No nosso caso, foi o quê? Foi a primeira empresa que nós pegamos foi através de serviço do Paralegal. Ele nos procurou para fazer um serviço, não me recordo, foi alguma coisinha assim, que não era voltada para a contabilidade, e aí, nesse serviço, acredito que era a regularização do CPF dele, que não estava saindo a certidão, e era para uma empresa que ele tinha lá em São Luís. E aí, ele falou, cara, eu tenho interesse em trazer essa empresa para cá, trabalhar para ela, porque eu estou fazendo esse serviço daqui, umas obras aqui, e às vezes precisa emitir nota, e eu tenho que ir na prefeitura, e assim foi. E a gente trouxe essa empresa de lá de São Luís. Eu me recordo que foi até a primeira alteração que eu fiz de fora, e na época, lá já funcionava o coletor web, e aqui não tinha, a gente nunca tinha mexido com isso. Então, é um trabalho, mas assim, foi muito bacana, porque o serviço foi finalizado, e ele acabou se tornando nosso primeiro cliente. Dentro da prestação de serviço. E aí foi assim. Então, assim, não foi que a gente focou mais na prestação de serviço, foi que as coisas foram acontecendo para esse lado.
Porque eu só perguntei isso porque, por exemplo, isso pode ser, para quem está começando, porque assim, prestação de serviço, a gente não. O que é um pouco mais chato é a legislação de ICMS, né? É um pouco mais complexo, um pouco mais chatinho. Então, por exemplo, para quem está começando, talvez, não, se eu não tenho tanta experiência ainda, não tenho tanta segurança ainda, eu acho que não existe, na minha opinião, empresa mais, não posso dizer mais simples, mas empresa que é menos complexa para você começar do que uma prestadora de serviço do Simples Nacional, né? Se você entender um pouco de apuração de dados, entender o básico do básico de legislação tributária, de apurações, você vai conseguir atender esse tipo de cliente, sim. Então, você entender, né, que existe uma demanda menos burocrática nesse início que você pode começar, você pode nichar, por exemplo, o William que acabou de perguntar para a gente, posso fazer por nicho de tipo de tributação? Pode. Nicho é o quê? Segmentação. Tem segmentação por nicho de tributação, segmentação por atividade. Vamos imaginar que você está numa mega cidade específica, você está numa grande São Paulo, por exemplo. Não, você vai segmentar só pelo bairro, você não vai atender São Paulo inteiro, né? Você vai segmentar pelo bairro que está mais próximo de você. Então, segmentação é entender um tipo de cliente que você vai atender. E respondendo a tua pergunta que você me fez, se eu escolhi algum tipo de nicho específico, quando eu comecei a entender essa parada de nicho, isso até falei um pouco ontem para quem estava aqui com a gente. O que eu sentia? Né, que eu comecei a perceber que tinha um tipo de cliente, um tipo de cliente específico, que ele me facilitava a conversão. O que é a conversão? Fazer esse cliente ser cliente do escritório. E eu comecei a perceber isso. Por quê? Aí, dentro que eu considero um outro nicho também, por exemplo, você tem duas variáveis do cliente que vai contratar você. Você tem um cara que já tem uma contabilidade, ele já tem um contador, por algum motivo específico, não sei o motivo, ele quer trocar, não cabe aqui, a gente não discute, né, o motivo que ele quer trocar, ou você tem um cara que está abrindo, que está começando um novo negócio. E quando eu comecei a receber clientes que, nessa primeira opção, que eram clientes que estavam trocando, o que eu percebi no início? Que tinha algumas situações delicadas. Por exemplo, para mim, a mais delicada é que demorava muito, e eu não podia, né? Eu precisava desse cliente rápido. Então, por exemplo, um cliente que vai trocar de contabilidade, a transição a gente sabe que ela é uma transição demorada, é o que a gente falou ontem. O cara, não, eu vou mudar. Só que ele espera 1 mês, espera 2, espera 3. Aí, não, vamos deixar para mudar em janeiro. Se você estiver lá em julho, você está precisando daquele honorário. E também, alguns desses clientes já vinham com, algumas vezes, contabilidade atrasada, alguns vícios de contabilidade, ou seja, tinha várias situações envolvidas. Eu comecei a perceber que esse tipo de cliente era um cliente mais difícil de você atrair nesse primeiro momento. O que eu comecei a fazer? Comecei a pensar num outro tipo de clientes, que eram clientes que estavam abrindo. Por quê? Primeiro você vai vir com um cara com a contabilidade, né, nova, você que vai instruir ele como é que ele vai fazer, então um ponto positivo. Segundo ponto positivo, você vai converter ele muito rápido, porque o cara que já decidiu abrir, ele vai abrir com você. É só questões do prazo da abertura mesmo, você já vai possivelmente fechar um contrato de honorário com eles. Então, não depende dele pensar com um sócio, falar com outro contador. Aí, muitas vezes, o cara ia falar com outro contador, o outro contador ia lá, dizia, tinha lá, né? Não, ele voltava e desistia de trocar de contabilidade, que isso acontece. Então, eu comecei especificamente, até hoje também a gente tem uma grande demanda de abertura, e eu percebi que é um nicho bom. Por quê? Porque o que eu sempre penso no nicho? Se é um nicho amplo, porque se for um nicho muito pequeno, para mim, na situação que eu estou, não faz muito sentido. Então, eu comecei especificamente nessa parte mais de abertura de clientes que estão abrindo, alguma coisa assim. Desse tipo também, ou não? Sim, hoje já bem mais, né? Porque à medida que as coisas vão tomando uma proporção maior, que é aquilo que a gente falou, né, ontem. Se você tem um cliente e esse cliente vai divulgar você, ele não vai ter a mesma amplitude que 10 clientes te divulgando, que 50 clientes te divulgando. Então, assim, hoje a gente já recebe bem mais
pessoas abrindo empresa do que a gente recebeu no início. Apesar que no começo a gente também tinha muitas pessoas começando, que é justamente pela pergunta que eu vou te fazer agora. Não sei se daria para a gente qualificar como um nicho, mas uma segmentação, algo nesse sentido, assim, como que você enxerga os serviços para pessoas físicas? Porque aí, respondendo aquela pergunta que você me fez, nós atuamos muito forte nesse departamento específico, né, que foi o que acabou nos trazendo vários retornos de pessoa jurídica. Então, assim, aí eu te pergunto, o que isso daí poderia ser qualificado também como um nicho? A regularização, declaração de imposto de renda, declaração de imóveis rurais, regularização de imóvel rural, esse procedimento, registro de doméstica, SEI, né, produtor rural, como que você vê a segmentação, ou a gente poderia também, primeiro, a gente poderia também qualificar como nicho essa parte de pessoa física, e como que você enxerga se isso daí também é saudável, a gente faz sentido uma pessoa que está iniciando a atuar ou segmentar, nichar nesse aspecto? Nesse ponto eu vou te fazer uma outra pergunta especificamente, porque tu sabe bem claramente que não é um nicho que eu sou muito forte, o nicho de pessoa física, diferente de quem está aí do outro lado me assistindo, que é tu, que tu é muito forte nessa parte específica. Eu acho que, assim, quando a gente está começando, por exemplo, e o que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais de pessoas saber que o nosso escritório existe. Então, eu vou te devolver a pergunta, porque isso você é muito mais expert do que eu nessa parte de pessoa física. O que isso te contribuiu para o teu escritório? Que eu sei que contribuiu muito, pessoa física, muito mesmo. Sim, de fato. Como eu te falei ontem, foi um segmento que eu, no meu caso, né, porque para quem não nos assistiu, eu tenho uma empresa... Eu queria só fazer um adendo aqui, Vinícius, porque de repente algumas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que a gente faz para pessoa física, mas basicamente se tiver alguma coisa a mais, você me corrige. Imposto de renda pessoa física, ITR e empregada doméstica. Basicamente esses três, né? E entraria também, no meu caso, a atuação de produtor rural, né, imóvel rural. Eu tenho um imóvel, eu quero regularizar ele junto ao INCRA, junto à Receita e por aí vai. Né, inscrição estadual para o produtor. E são serviços fáceis de você fazer, assim, não é que é fácil, mas são fáceis de você aprender, de você entender o processo, como é que é isso? Tranquilamente. Um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está acabando de sair da faculdade, tirou o CRC e começou no escritório. É possível que ela consiga aprender isso. Mesmo ela nunca tenha lidado com isso, é possível ela começar. Perfeitamente. Porque um exemplo, uma declaração de TR, que é a declaração de Imposto Territorial Rural, ela é feita anualmente, assim como imposto de renda. Ela é muito mais simples do que imposto de renda, mas é muito mais simples mesmo, entendeu? E os preços dela são paralelos ali. Normalmente, a tabela de um preço mínimo que a gente cobra é R$ 120 e 150, 200, vai depender também muito do tamanho do imóvel, né, e o que ele tem de benfeitoria, mas ele é muito mais simples do que o imposto de renda. E isso daí, aí respondendo aquela outra pergunta, isso daí acabou nos permitindo, porque é um exemplo, eu não sei mensurar quantos clientes a gente tem pessoa física, produtor rural fazendo, mas vamos chutar aí por alto aí, sei lá, de 50 a 100. Imagina que... São 100 pessoas falando de você, né? E qualquer... um exemplo, eles têm chacareiro, morador lá, e aí a gente que faz a parte da folha, eu tenho meu ITR para fazer, ele quer abrir uma empresa, entende? Que possivelmente ele vai procurar a gente. Na parte de imposto de renda, pessoa física, a gente também declara em torno aí, acredito eu, que em torno de umas 200 declarações. Então, entende que, tipo assim, eu tenho desses daí, quantas pessoas têm empregada doméstica? E aí, possivelmente é com a gente. Eu quero abrir uma empresa. Ou não somente eu, meu filho está pensando em abrir um negócio, que hoje em dia o perfil empresarial mudou muito, né? Então, normalmente, possivelmente, o filho dele vai abrir um negócio. Então, meu filho vai abrir um negócio. Então, assim, isso daí permitiu muito e permite até hoje que a gente tenha novos negócios. Que é aquilo que você me perguntou, hoje vocês têm novas empresas procurando vocês, abertura, né? Temos, justamente por conta disso.
né? Então, assim, lá no começo, que não estava falando, eu e meu irmão, ele já tinha uma experiência, uma bagagem maior na contabilidade, porque ele trabalhava no departamento contábil fiscal, e aí eu vim desse departamento, trabalhava no escritório do departamento paralegal, né, que é o de legalização, tem várias denominações aí. Então, assim, e aí, no começo, como a gente não tinha nenhum cliente, a gente trabalhava somente com esse tipo de regularização, entendeu? Então, e eu quero fazer cadastramento de imóvel rural, eu quero agitar minha inscrição estadual, eu quero fazer uma alteração de empresa, eu quero fazer uma baixa de uma empresa. Na realidade, antigamente ia muito mais baixa do que alteração. E isso daí acabou permitindo a gente pegar nosso primeiro cliente, o segundo cliente, e aí foi indo. Isso é interessante, Vinícius, que eu falo isso, 99% das pessoas, inclusive quando as pessoas entram no meu curso e eu mostro essa oportunidade para elas, eu falo que existe esse tipo de serviço, cara, 99% das pessoas não sabem. Eles acham que nós né, a única fonte de receita nossa é somente o honorário mensal, o fixo ali mensal. E isso tudo é importante, por exemplo, o que é a forma de você trabalhar, a forma de você atrair clientes, é tudo aqui. A intenção no início é montar uma base. Não, se você tem base, imposto de renda, vai ter lá uma época no ano que você vai fazer imposto de renda. Inclusive, nós vamos fazer depois, eu quero te convidar para ensinar essa galera como que ela ganha dinheiro igual tu com imposto de renda, tá? Porque eu não ganho nem 5% do que tu ganha. Para, aí o pessoal vai pensar. Deixa eu só fazer um complemento aqui que eu me recordei agora. E o que acontece? Uma coisa bacana que a gente percebeu foi uma oportunidade dentro dessa nossa base de cliente, porque, um exemplo, a gente começou a fazer a declaração de imposto de renda dele e o acompanhamento da declaração faz parte do nosso serviço. Mas eu comecei a investigar ele. Quando ele chegava, a própria declaração já identifica se ele tem algum tipo de pendência, ou eu sempre verifico. Eu crio o acesso dele, faço o ECAC dele e vejo. Se ele tem débito, eu já informo, olha, fulano de tal, tem esse débito aqui. Você deseja parcelar? É possível parcelar até 60 vezes. Se tem algum tipo de benefício fiscal, algum refins, a gente já fala, tem esse tipo aqui. E aí, a gente já vinculava ele ao escritório por um determinado período. Por quê? Porque a gente fazia, ou faz até hoje, o parcelamento dele, e a gente faz o envio, e é cobrado por isso o envio dessa parcela para ele, entendeu? Então, assim, o exemplo que eu citei, 200 clientes, esse daí, eu não sei falar quantos tem parcelamentos, mas eu acho que no mínimo aí uns 50 tem parcelamento ativo, que todo mês você envia. Então, entende que você cria gerando um vínculo, né? O cara fica ali. E a questão do crescimento, por que o crescimento do escritório ele é um crescimento exponencial, né? Ele vai sempre aumentando. Por quê? Porque você sempre vai fazendo uma base bem feita. Seja uma base, igual assim, é difícil. Basicamente, hoje, você só perde um cliente ou porque ele fechou, ele faliu, ou porque o seu atendimento é ruim, né? Basicamente, são esses dois motivos que você vai perder esse cliente, especificamente. Então, até, inclusive, acho que mês passado eu estava fazendo uma mentoria individual, né, com um dos nossos alunos, e eu perguntei para ele, que ele, nesse caso, ele trabalhava, eu falei, você já parou para pensar quanto você ganha de salário? Ele me disse lá, acho que era R$3.000, R$2.500. Eu falei, você já parou para pensar que se com 3 meses você durante um ano, só um ano especificamente, se você conquistar ali um cliente por mês que te paga R$500 um honorário baixo, R$500 um honorário baixo, você já tem de faturamento quase o dobro que você tinha, de repente, R$3.000 de salário, já trabalhou durante 5 anos, né? 6 anos. É porque uma coisa que me intriga para as pessoas que estão começando é porque elas têm tanta paciência no emprego para chegar a 3, 4 mil reais e não tem tanta paciência de esperar um ano para faturar 5, 10 mil reais. Isso, e aí a gente realmente está na prática, e está aqui, a gente vê que é possível. Uma abertura que você faz hoje, se o cara ganha R$1.500 no escritório, R$2.000 sendo funcionário, 2 aberturas no mês, basicamente, né, ele vai fechar esse faturamento que ele vai ter. E, especificamente, nós contadores, escritórios, somos privilegiados, porque nós somos recorrência. Se você fechou um cliente hoje por 500, no outro mês você fechou outro de 500, você já tem 1.000, porque o de 500 continua.
próximo mês você fechou mais um de 500, você já tem 1.500. Não é se ele voltar ou não voltar, né? Ele já tem ali um contrato fixo com a gente. Você só vai perder ele por 2 motivos, ou se ele quebrar ou se o seu atendimento for ruim, né? Se o seu atendimento não se valer a pena. E isso é uma parte, por isso que eu quis fazer esse conteúdo hoje, é uma parte que eu, por exemplo, não explorei muito forte, mas você explorou muito bem, que é essa parte de pessoa física, imposto de renda, ITR, empregado doméstico, tudo isso atrai clientes. Qual o método utilizado, qual o método correto para trazer clientes? Aquele que dá certo. Não existe tem lá específica focada em abertura de empresa, está trazendo clientes? Beleza, está trazendo clientes. Ah, não, eu estou fazendo imposto de renda, faço 50 impostos de renda no ano e desses 50 impostos de renda, pelo menos um cara resolveu abrir uma empresa, 2 caras, né, resolveu abrir uma empresa. Então, olha o quanto que exponencialmente, né, tem possibilidade de ter o escritório ir aumentando e ir crescendo. O que você tem que entender é entender que existe esses serviços, né, existe essas fontes de atração para trazer clientes para o teu escritório. É importante isso. De fato. Me fugiu Não esquece, nós vamos trazer essa aula para o povo, como é que cobra R$250. Lembrei o que eu ia falar aqui, que eu estava falando. E eu me recordo que no começo, quando a gente iniciou, ele é um serviço mais ou menos o seguinte. Quando uma pessoa vai fazer o cadastramento de um imóvel por uma Receita Federal, ela vem com 5 anos de pendência. Então, a gente cobrava o cadastramento, na época eu não me recordo quanto que era, mas hoje, a gente pode falar o valor mais ou menos aqui? Pode sim. Hoje, uma declaração, ou o cadastramento, a gente cobra em torno aí, mais ou menos de, inicialmente, 250, 350, 450, vai depender muito do imóvel, da localidade, da documentação, né? Como que esse documento vai chegar até a Receita Federal, se eu que vou entregar, se o cliente que vai levar, depende muito disso daí, mas em torno disso daí. E aí tem cada declaração a ser transmitida em torno de R$120, R$150, seriam 5 declarações, e aí hoje tem mais questão do CCIR, porque aí, dependendo do tamanho desse imóvel, se for acima de 50 hectares, tem o CCIR. Então, assim, é um volume de dinheiro bacana que entra, entendeu? E na época, quando chegava... Só pela conta que eu fiz rápido aí, eu acho que já deu uns R$1.500, né? Normalmente dá um pouquinho mais do que isso. Mas, sim... Quantas horas de serviço? E depende muito, né? Porque aí vai depender. Se o imóvel já tem o CCIR, já está cadastrado na CCIR, se de repente não Mas entra... não passa de um mês, isso não é um mês de serviço. Não, gente, aí um exemplo. Receita Federal é 2, 3 dias, tá com isso na mão, saiu o GIF lá, você declara. Sendo muito pessimista, o cara, uma semana, ele mata esse serviço. Tranquilo. E aí, quando isso acontecia, era um negócio assim que... nossa, aí era, pensa, né? Alegria. Nossa, né? E o lado ruim disso, porque é diferente da pessoa jurídica, não é recorrente, né? Então, assim, esse caboclo regularizou o imóvel dele, no ano que vem ele só vai ter uma declaração a ser feita. Mas igual já chegou lá, acabou que tem 2, 3 imóveis, né? Herança, herdou, a família toda vai fechar o contrato com você, vai ter interesse. Então, assim, tem uns processos, assim, que dá um dinheiro, assim, um volume muito grande. Então, era bacana. E é ideal para quem está começando, né? Retroatividade de isenção de imposto de renda também, que é um outro departamento assim que dá um volume bacana, porque normalmente você cobra percentual em cima. Então, assim, é um segmento que nós atuamos sempre e tem dado certo para nós, tem dado certo. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você fosse recomendar um nicho específico para quem está começando, ou de repente, o que é que você poderia recomendar para quem está começando justamente em relação a isso que a gente conversou aqui? Um nicho específico, pessoa física, pessoa jurídica, empresa do Simples, do lucro presumido, que aparecer, como que você vê em relação a isso? Olhando o cenário, para quem está começando, né,
lembra que a partir do momento que você escolheu o nicho, não quer dizer que você vai morrer com aquele nicho e vai atender só aquele perfil de cliente. Não, não é isso. É onde vai estar o teu foco inicial ali, para onde você vai focar. E a parte interessante do nicho, Vinícius, quando você, por exemplo, você é especialista, por exemplo, em ITR, em imposto de renda. Qual que é a parte importante de você se classificar como isso, atender isso, fazer esse nicho específico? Por quê? Porque hoje as pessoas, quando elas estão com algum problema específico, elas gostam de procurar quem especificamente? Quem é especialista no assunto específico. Então, te traz mais autoridade para você fechar. E hoje, para quem está começando, isso aqui eu ensino no meu programa, ensino no meu método, por quê? O que a gente precisa de quem está começando? É fechar o contrato rápido. 3, 4, 5, 6 meses para esperar um cliente decidir se vai fechar ou não. E qual é o nicho que eu atendo muito forte hoje, que eu comecei, que sempre dá muito bom? O cliente que está abrindo. O cliente que está abrindo. Eu vou pegar um vinho aqui. Você pode começar o MEI, você pode começar o cara que está abrindo um bar e restaurante, o cara que está abrindo uma lanchonete, o cara que está abrindo uma pequena empresa. Então, o cara que está abrindo uma clínica médica, o cara que está abrindo uma clínica odontológica. Está vendo que é um nicho, mas é um nicho que ele é aberto, né? Tem uma camada de gente dentro dele. E esse nicho, e esse tipo de cliente é um cliente muito fácil, não é que é fácil, é um cliente muito mais rápido de você converter. Isso sem dúvida nenhuma. Se for começar, qual a minha recomendação, que eu sempre faço? Não escolha nicho por atividade, por quê? Pode dar certo? Pode, mas vai retardar muito o teu crescimento, muito, porque não é o momento. Tudo é o momento, não é o momento de você nichar por atividade. Ah, mas é porque ser especialista é bom. Sim, mas se você conseguir fechar 2, 3, 5 clientes por ano de um nicho só, imagine quantas pessoas vão bater na sua porta e você, não atendo. Eu tenho 2 clientes, eu batei um cliente e vou dizer que eu não atendo. Para mim, na minha cabeça, não faz muito sentido isso. Então, recomendação para quem está começando, foque, né, não só nele, mas foque em clientes que estão começando. E também, né, nesses nichos mais fáceis, nicho tipo um imposto de renda, uma empregada doméstica, um ITS, se você tiver domínio. Por quê? Porque isso sempre, você tem que lembrar que sempre isso vai estar montando a tua base de pessoas. Quando você começa, o que você precisa é que pessoas saibam que o teu escritório existe. É basicamente isso. Você precisa fazer com que o maior número de pessoas saibam que o seu escritório de contabilidade existe. Basicamente, esse é o nicho que eu recomendo fortemente para quem está começando. E é um nicho que tem, muita gente acha que não, mas tem muita atração, muita demanda mesmo de pessoas. Uma observação que você fez aí que é muito interessante é que você não fique limitado com aquilo ali, né? Porque é um exemplo. O próprio empresário ele vai sentir quando ele estará capacitado para pegar empresas de outro nicho, como, por exemplo, iniciei meu negócio agora, meu foco maior é Simples Nacional. Quando que eu vou pegar uma empresa de lucro presumido? Porque, de repente, até o próprio cliente dele, né, cresceu de uma forma, assim, surpreendente e precisa desenquadrar. E aí, quando que eu estaria preparado para fazer isso daí? Existe um prazo adequado? Existe um tempo específico? Eu acho que é mais uma questão muito pessoal. Quando você sentir que você já sentiu o domínio do simples por completo, folha de pagamento, apuração, aí você pode sim pensar no lucro presumido, lucro presumido até ainda dá para trocar de boa, né? Dá para trocar meio que logo em seguida do Simples Nacional. Agora, lucro real que é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais delicado. Então, lucro real, se fosse para lucro simples e presumido, logo que você sentir confiança ali nas parte de folha de pagamento, apurações de impostos do Simples, já dá para você pular para o lucro presumido. Agora, o lucro real, quando que eu recomendo? Somente quando você tiver equipe. Quando você não estiver mais sozinho, você tiver funcionários junto com você, funcionários bons, né? Você tem o cara da contabilidade, você tem o cara da folha, porque não faça como já vi muita gente fazendo, se aventurando, né? Pegando empresa do lucro real, o cara não tem nem equipe, não tem nada, e acaba que isso vai só queimar, vai só prejudicar você. Então, não é o momento. Lucro real somente quando você tiver equipe. Simples. Inicia lucro presumido. Logo quando você sentir um domínio, quanto? Dá para você sentir já o domínio com 6 meses, 1 ano, já dá para você sentir o domínio tranquilo do Simples Nacional. Aí sim você pode pensar no lucro presumido. Bacana, meu parceiro. Pois eu acredito que não sei se
pelo tempo aí, já teria mais alguma coisa para a gente falar, porque hoje foi um tema assim que surgiu muitas coisas, né? E pela minha anotação aqui, né, teria mais algumas, mas eu acho que pelo tempo de live aí já. Acho que já deu sexta-feira, né? Sexta-feira o povo tem. A gente está se preparando para começar o final de semana, começar só os cortes, né? Estão com a gente na sexta-feira. Então, acho que o que é interessante que eu queria deixar claro nessa questão de nicho, que muita gente me pergunta, devo não nichar por atividade? Na minha opinião, não quer dizer que eu sou dono da verdade, não recomendo. Mas escolha por atividade, ou se você quer escolher por atividade, escolha 3, 4 atividades, não comece só com uma, porque isso vai só retardar ainda mais. E se eu pudesse dar um conselho, o povo diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Eu diria, olha, começa com empresas do simples, especificamente empresas que estão começando. Por quê? Porque o tempo de abertura, o tempo de transição vai ser muito mais leve para você. Eu acho que era essa a mensagem que a gente queria deixar para essas pessoas aqui que a gente está começando, né, para essas pessoas que estão nos assistindo. E lembrar que segunda-feira a gente vai estar aqui de novo e a gente vai encaixar um tema, né, de live, como que essas pessoas conseguem. Se você quer cobrar R$250, igual esse camarada cobra aí, ó, de imposto de renda, na próxima semana, em algum dia desses aí, a gente vai colocar ele para te explicar como que ele consegue fazer essa proeza, porque eu não consigo, né? Eu sou muito pequeno comparado a ele. Pessoal, foi um prazer estar com cada um de vocês aqui, foi muito bom. Espero vocês na segunda-feira agora, de novo. Segunda-feira a gente vai ter mais 5 lives, para que então a gente entrar na nossa semana, nossa jornada, que vai começar dia 29/6, até o dia 3/7. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ou então me segue aí no Instagram, que segunda-feira a gente volta com as lives de aquecimento para a nossa jornada. Valeu, Vinícius. Um forte abraço. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês aí. Pode contar sempre comigo. Um abraço. Valeu, tchau.